Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Alguns não oram com ousadia, fazem orações pequenas, fracas, tímidas. Deus, se o Senhor fizer só isso. Sei que não mereço, mas se o Senhor fizer só isso. Não, você vai em nome de Jesus. E quando você vai em nome de Jesus... Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar conosco. Eu sempre agradeço quando estou compartilhando a palavra e tem alguém do outro lado ouvindo. E hoje eu vou falar sobre algo que é muito importante para nós e é algo do qual precisamos ser lembrados de vez em quando. E assim, então, hoje eu quero falar com você a respeito da oração. E particularmente, hoje eu quero falar com você sobre o mistério da oração. Eu quero começar com Tiago 5,16, a última parte dessa escritura que diz: a oração fervorosa, a contínua oração de um homem justo disponibiliza um dinâmico e tremendo poder em seu trabalho. Acho melhor não passar rápido por isso, então eu quero desacelerar nas palavras e fazê-lo pensar nelas. Fervorosa. Nossas orações precisam ser realmente sinceras. Do coração. Nossas orações precisam vir de dentro de nós. Contínua. Às vezes nós precisamos orar por um tempo sobre algo. A oração de um homem justo. E a boa notícia é que um homem justo não é alguém perfeito, mas alguém que está em Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Não somos justos em nós mesmos, nem no nosso comportamento, mas nós somos justos em Cristo. E à medida que Ele trabalha conosco, o Espírito Santo trabalha em nós, porque somos justos, nós começamos a fazer mais coisas certas, e com o tempo nós vamos mudando e mudando e mudando e mudando, e nunca alcançaremos a perfeição total a ponto de nunca pecar enquanto estivermos neste corpo carnal. Mas com certeza podemos agradecer a Deus por ter nos feito justos com Ele. Bem, o que é a oração? Watchman Nee diz: a oração é o ato mais maravilhoso no reino espiritual, assim como um dos mais misteriosos. É tão interessante. E a oração realmente é um mistério. Eu vou explicar ao longo do programa porque eu acho que é. A oração é um privilégio, não é uma obrigação, não é um eu tenho que fazer. Não sei por que alguém não gostaria de orar quando percebe o que está disponível para você, se você orar. O dicionário Vine nos diz que a oração é pedir, é fazer um pedido, suplicar, clamar por ajuda, ter um desejo, uma necessidade e então pedir. Me pergunto, quantas vezes desejamos algo, mas nunca chegamos a pedir? Eu gosto de deitar na cama à noite e assistir TV, mas muitas vezes, quando eu me deito, eu adormeço, e se eu durmo demais, então isso afeta o meu sono quando chegar a hora de realmente dormir. E provavelmente já desejei 1000 vezes, eu queria conseguir ficar acordada, eu queria ficar mais tempo vendo TV Mas eu orei sobre isso ontem à noite, sabe? E não fiquei com sono. Eu pensei, isso é tão incrível. Quantas vezes desejei, mas nunca pedi. E a Bíblia diz em Tiago 4,2, vocês não têm porque vocês não pedem. Uma das minhas escrituras favoritas sobre a oração, muito simples. Vocês não têm porque vocês não pedem. Agora, o dicionário Webster Second New College diz que oração é requerer ou fazer uma demanda. Agora, isso soa engraçado porque nós não vamos a Deus com uma atitude de exigência. Mas o ponto aqui é que estamos fazendo uma demanda sobre aquilo que já é nosso. Porque, veja, Jesus já morreu, Ele pagou o preço por todas as nossas bênçãos. Ele pagou o preço para nós termos alegria, paz, sermos justos como Ele. Pagou o preço para sermos abençoados na vida. Mas existem coisas que precisamos fazer para que eventualmente possamos desfrutar as nossas bênçãos. Então,
Seria como se você soubesse que tem um banco cheio de dinheiro e levasse um cheque lá. Você está fazendo uma demanda sobre aquilo que já é seu. Haverá bênçãos incontáveis depositadas em nossa conta quando chegarmos ao céu, simplesmente porque nunca pedimos. Nós não fizemos a demanda sobre aquilo que já era nosso. Qual seria o sentido de ser um bilionário e viver como pobre por você nunca ter ido ao banco sacar seu cheque? Você precisa começar a sacar seus cheques de oração e pedir a Deus pelo que você quer e precisa. Vocês não têm por que não pedem, Tiago 4,2. Eu vou ler toda a Escritura. Vocês são ciumentos e cobiçam o que outras pessoas têm. Isso significa que você quer o que os outros têm. E não cobiçarás é, na verdade, o 10º mandamento. E os seus desejos ficam insatisfeitos. Então vocês se tornam assassinos quanto aos seus corações, porque odiar é assassinar. Agora você pode pensar, eu não odeio ninguém, mas o que Deus está dizendo aqui é que nós devemos continuar amando as pessoas. Mas sabe, quando vemos alguém que tem o que nós queremos, mas não temos, às vezes nossa atitude para com essa pessoa pode ser de ciúmes ou antipatia. Vocês queimam de inveja e ira. E assim então vocês não são capazes de obter a gratificação, o contentamento e a felicidade que vocês buscam. Então lutam e guerreiam. Vocês não têm porque não pedem. E o que acontece se nós não pedimos é que acabamos tentando conseguir as coisas sozinhos, quando devemos confiar em Deus para nos dar as coisas que Ele quer que nós tenhamos no tempo certo e do jeito certo. Por que orar? Deus não é o Todo-Poderoso? Ele já não sabe de todas as coisas? Por que Ele não age até que nós oremos? Se Ele já sabe de tudo, por que devemos lhe dizer? Sendo todo-poderoso, por que Ele não age diretamente? Por que Ele precisa das nossas orações? Agora, eu quero adiantar muito daquilo que eu vou dizer aqui dizendo isto. Deus, obviamente, pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas Ele tem um princípio de tentar parceria com seu povo sempre que possível, sabe? Agora, às vezes você pode receber algo de Deus e você nem sabe, mas teve alguém que orou por você. Deus pode até pôr você no coração de pessoas que você nem conhece pessoalmente. Ou Ele pode fazer algo por você só porque Ele quer, mas geralmente acho que perdemos muito por não sermos parceiros de Deus na obra que Ele quer realizar. Nós sentamos e esperamos que Deus faça tudo e nem mesmo nos damos ao trabalho de orar. Porque somente os que batem têm a porta aberta. E porque somente os que procuram encontram. E porque somente aqueles que pedem recebem. Mateus 7,7. Peçam e ser-lhes-á dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam com reverência e a porta será aberta para vocês. Às vezes você precisa persistir um pouco, precisa mostrar um pouco de determinação e deixar. Às vezes digo a Deus, eu não vou ficar calada até receber o que a tua palavra diz que eu posso ter. Isso nem sempre significa algo material. Na verdade, geralmente não deveria significar algo material. Se você olhar para as orações do apóstolo Paulo, ele nunca orou por uma única coisa material para as pessoas. Ele sempre orou por coisas espirituais por elas. Que vocês sejam fortalecidos com todo o poder no homem interior, pelo Espírito Santo habitando em seu íntimo e personalidade. Ele orou para que tivessem revelação, orou para que soubessem o que era excelente, para que valorizassem e pusessem isso em primeiro. Sabe, muitas coisas. Ele orou pela igreja regularmente, ele as amava. Eu tenho certeza de que faziam parte de suas orações diárias, mas não encontro nenhum lugar onde ele disse: deles um novo camelo, deles um jumento, sabe? Não era isso pelo que ele orava. Não que seja errado pedir a Deus coisas se você precisa de algo, peça, mas é importante não se tornar ganancioso nas orações. Porque Deus apenas não faz a sua vontade sem exigir que batamos, procuremos e peçamos. Bem, esse é o mistério, eu acho. Eu considero esse o mistério da oração. O fato de que Deus precise que eu peça
antes que ele haja. O mistério é que os filhos de Deus devem orar antes que Deus trabalhe. Ele escolheu, mesmo sendo soberano, podendo fazer qualquer coisa, ele escolheu, como princípio, geralmente, trabalhar juntamente com seus filhos. Agora, às vezes você terá alguém em seu coração ou alguém que vem à sua mente e essa pessoa fica lá. Você pensa nela 4, 5, 6 vezes ao dia? Nunca deixe isso passar sem orar por ela. Ou talvez Deus queira que você ligue e a encoraje, mas Ele certamente quer algo, se Ele continua pondo algo no seu coração de novo e de novo. Mateus 18:18. É interessante, na Nova Versão King James diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Agora, isso parece muito poder para mim. É realmente impressionante o poder que Deus investiu em seus filhos. Ele é a cabeça, somos o corpo, devemos sempre seguir a sua direção, mas é importante fazermos a nossa parte e a oração é a nossa parte. Marcos 1:35 diz: Jesus levantou-se antes do amanhecer e foi a um lugar quieto, a um lugar separado, sozinho para orar. Além de orar a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, e orar ao longo do dia, porque a Bíblia diz: orai sem cessar, significa que podemos orar em meio às atividades, mas encorajo fortemente que você também tenha um tempo separado para orar, e orar de preferência na parte da manhã, se possível. É melhor colocar Deus para agir em seu favor logo cedo do que esperar o diabo tentá-lo. Ou então, sua própria carne atrapalhar as coisas. Mas gosto da tradução amplificada de Mateus 18:18. Em verdade eu lhes digo, tudo que vocês proibirem, declararem ser impróprio e ilícito na terra, deve ser aquilo que já está proibido no céu. Está dizendo que você não pode apenas decretar aquilo que quer, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E tudo que permitirem e declararem ser impróprio e ilícito na terra, deve ser aquilo que já está permitido no céu. Precisamos aprender a não entrar apressadamente no nosso tempo com Deus e já começar a orar. Precisamos ficar quietos por um tempo, acalmar o nosso coração, pedir a Deus que revele algum pecado do qual precisamos nos arrepender. Davi orou pedindo que Deus o perdoasse até por pecados inconscientes, e eu faço isso com frequência porque a Bíblia diz que não devemos pecar em pensamento, palavra ou ação. É difícil imaginar alguém passando um dia inteiro sem ter um pensamento errado ou dizer uma palavra errada. Então, eu peço a Deus que me perdoe pelo que eu sei e também pelo que Ele vê e o que eu não consigo ver. Eu acho importante você perceber que a oração é um assunto sério e profundo e pensar no que vamos orar buscando, sempre sentir o que o Espírito Santo quer que nós oremos. Porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Ele sabe o que Deus quer te usar para orar a respeito. E se você aquietar e ouvir, Ele colocará isso no seu coração. Tire um pouco mais de tempo, não tenha pressa, nunca ore com uma atitude: eu quero só fazer isso logo e acabar logo. Não, ore por obrigação. Meu Deus, que privilégio para nós é poder irmos ao Deus de todo o universo e pedir a Ele qualquer coisa que acreditamos ser sua vontade para nós. É incrível. Ligar e desatar, atar e desatar, significa impedir e liberar. Pense no poder que Deus confiou a seus filhos. Um trem tem poder e capacidade para se mover, mas alguém precisa colocar os trilhos para o trem correr. Bem, assim é a oração. Deus tem coisas que Ele quer fazer, mas precisamos colocar os trilhos para que Ele possa realizar
aquilo que deseja. A oração é o plano, o mapa do que Deus faz. Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parte do que chamamos de a oração do Senhor, os discípulos disseram: ensina-nos a orar. E uma das coisas que ele orou foi: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso volta para Mateus 18:18. Temos o poder por meio de Cristo para trazer a vontade do céu para a terra. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Meu Deus, como é maravilhoso poder ser parceiro de Deus pela oração. Como crentes, somos chamados a pôr a sua vontade em nossos corações e pensamentos. E devemos orar essa vontade aqui na terra para que ela seja liberada no céu. Não sabemos o porquê, mas Deus ele determinou que, geralmente, ele não agirá de forma independente. Sempre lembrando que ele pode, é soberano, ele pode fazer o que quiser, mas quem sabe quantas pessoas Deus está movendo para orar por você? Eu pensei muitas vezes na minha vida porque me tornei uma pregadora da palavra. Eu teria sido a última pessoa provável. E alguém deve ter orado por mim? Com toda a confusão em que eu vivia, os abusos na minha vida, eu fui mandada para a escola dominical, luterana, com alguns vizinhos, quando era criança, e acho que aquilo teve algum efeito sobre mim, mas não, era porque o meu pai acreditava em ir à igreja. Acho que só queriam me tirar de casa, e então não tive muita formação espiritual, mas eu tinha um avô que orava o tempo todo. Ele era baixinho, redondinho, tão doce. Acabou tendo câncer de estômago e naquele tempo câncer não era conhecido e ele morreu disso. E eu me lembro de sentar ao lado da cama dele, ler a Bíblia para ele, e ele sempre sentava numa cadeira de balanço, com a Bíblia no colo, e orava e orava. E lia sua Bíblia o dia todo. E até onde eu sei foi ele quem me levou ao púlpito, mas alguém com certeza orou por mim. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança. Eu amo isso. A certeza, o privilégio da ousadia que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa e fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu plano, ele nos ouve e nos atende. Acho que às vezes acreditamos que Deus pode fazer algo, mas nós não temos a certeza de que ele fará por nós. Bem, pensando assim, você está basicamente dizendo: eu não creio que minhas obras valham o suficiente para Deus fazer isso por mim. Mas Deus não faz algo por você por causa das suas obras, e sim por causa da sua graça. Tudo que ele quer é que você tenha coragem, ousadia para pedir. Hebreus 4, 15 e 16 são escrituras maravilhosas. Temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado assim como nós somos em tudo, mas ele não pecou. Aproximemo-nos, portanto, com ousadia até o trono da sua graça para pedir o que precisamos em tempo oportuno. Agora ouça, você precisa abrir sua Bíblia e estudar isso. Hebreus 4, 15 e 16. Venha com ousadia ao trono. Isso não significa com uma atitude irreverente, mas alguns não oram com ousadia, fazem orações pequenas, fracas, tímidas. Deus, se o Senhor fizer só isso. Sei que não mereço, mas se o Senhor fizer só isso. Não, você vai em nome de Jesus. E quando você vai em nome de Jesus, está apresentando ao Pai tudo o que Jesus é e tudo o que Ele fez. Não o que você é ou o que você fez, mas o que Ele fez. Pense nisso. O nome de Jesus está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos poder
de advogar no nome de Jesus. E se nós sabemos positivamente que Ele nos ouve, você acredita que quando ora Deus te escuta? Não sei não, sabe? Eu não sei. Bem, você acredita que Ele ouve? Claro que ouve, não só ouve, mas Ele também te escuta. Ele presta atenção a qualquer coisa que nós pedimos. Sabemos com conhecimento firme e absoluto que já temos como nossas posses no presente os pedidos que fizemos a Ele. Então, ou seja, isso pode ser meu no espírito antes de ser meu materialmente. Em Marcos 11 está dizendo, quando você pedir, você vai receber. Creiam que já receberam e assim lhe será concedido. Eu amo isso. Primeiro você crê que já recebeu e que já está a caminho. Então você receberá, mas Deus não diz quando receberá. Pode ser em 2 dias ou ser em 10 anos. Então, esse é o tempo do teste da fé. Durante esse tempo, continue dizendo, Deus, eu creio que o Senhor está agindo na minha vida. E o que acontece quando pensamos que estamos orando à vontade de Deus, mas não temos a resposta do que nós pedimos? Bem, obviamente, sem dúvida, ou não oramos de acordo com a vontade de Deus, ou a resposta ainda não foi liberada porque não é o tempo certo. Mas a falha, ela nunca é de Deus. Você pede coisas a Deus e não recebe? Tiago 4,3 diz, vocês pedem com propósitos errados e motivos egoístas e malignos. Sua intenção é, quando receberem o que desejam, gastá-los em prazeres sensuais. Bem, digamos que você esteja orando por mais renda. Você já tem bastante para viver, tem uma vida confortável, mas você pede a Deus para aumentar a sua renda. Bem, o que você planeja fazer com isso? Você vai comprar mais um enfeite que não precisa? Ou vai usar uma boa parte para ofertar? Apoiar a pregação do Evangelho, alimentar os famintos, vestir os nus e fazer coisas que Deus diz que devemos fazer? Sabe, eu, pessoalmente, ainda acredito no dízimo, não acho que seja uma lei. Não faço porque eu sou obrigada, faço porque eu quero. Acho que, se eles podiam dizimar sob a lei, o que eu devo fazer debaixo da graça? Então, eu sugiro que você não fique preso aos 10%, sabe? Mas dê o máximo que puder e ajude o máximo de pessoas que puder ajudar. Para ser honesta, eu amo dar algo todos os dias se eu puder dar. E a maioria de nós tem coisas sobrando que podemos doar. Vocês pedem coisas a Deus e não recebem porque pedem com propósitos errados e motivos egoístas. Ou pedem a Deus e falham em receber porque pedem com propósitos errados e motivos egoístas? Sua intenção é, quando recebem o que desejam, gastá-lo em prazeres sensuais. Em Mateus 7,9 traz passagens interessantes. Diz assim, qual de vocês, se o seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Então, Deus está deixando claro que, quando você pede algo, Ele vai te dar algo bom, Ele não vai te dar algo ruim. Mas deixe-me inverter isso aqui um pouco, sabe? Eu creio que às vezes nós pedimos uma pedra pensando que é pão, ou pedimos uma serpente pensando que é peixe. Em outras palavras, nós pedimos o que achamos que precisamos, mas na verdade não. É o que realmente precisamos. Na verdade, é algo que, se Deus nos desse, isso nos faria mal. E é por isso que muitas vezes ficamos confusos por não recebermos certas coisas, mas é porque aquilo não seria o melhor para nós. Então eu amo orar assim. A não ser que eu tenha uma escritura que confirme exatamente o que estou pedindo, eu amo orar assim. Deus, por favor, não me dê se não for a tua vontade. Você pode pensar, bem, se é o que Deus quer que você faça, Ele não lhe dará força e energia? Bem, você não tem porque você não pede. Eu acho que, quanto mais pessoas pedem, mais poderosa esta oração se torna, porque a Bíblia nos diz que 1 põe 1.000 em fuga e 2 10.000. Nós nos tornamos muito mais poderosos à medida que fazemos as
coisas juntos? Deus não responde àquilo que não é a sua vontade. No entanto, há momentos em que Deus nos dará algo que estamos pedindo, mesmo que não seja bom para nós. Sua vontade é nos ensinar pelo exemplo o que é bom e o que não é. Há um grande exemplo no Salmo 106. Então Israel creu em suas palavras, confiando e se apoiando nelas, e eles cantaram o seu louvor. Às vezes, como nós começamos tão bem, e ainda assim acabamos indo na direção errada. Eles creram em Deus e se alegraram com Ele, e cantaram em seu louvor. Mas, rapidamente se esqueceram de suas obras. Eles creram em suas palavras, confiando e se apoiando nelas, Mas eles se esqueceram rapidamente de suas obras, e eles não esperaram seriamente que seus planos se desenvolvessem em relação a eles. Mas cobiçaram muito no deserto e tentaram restringir a Deus com seus desejos insistentes no deserto. Então ele lhes deu o que eles pediram, mas enviou magreza às suas almas, e assim diminuiu seu número com doença e morte. Na verdade, isso aconteceu em Números 11, 4-6. Diz, havia uma multidão mista entre eles. O que foi um problema para começar, eles levaram pessoas que realmente não eram israelitas, eram uma multidão mista, pessoas que vieram de vários outros países e realmente foi uma multidão mista. A ralé que seguiu Israel desde o Egito, que começou a cobiçar muito por comida familiar e saborosa. Veja, se errarmos deixando pessoas erradas andarem muito conosco, elas podem nos afetar, sabe? Acho que não devemos nos esconder de todas as pessoas que não estão seguindo a Deus, porque elas precisam de um bom exemplo. Mas eu gosto de dizer que você pode sair com eles desde que os esteja influenciando e não eles infectando você. Então eles choraram a noite toda e disseram, quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito, sem custo. Os pepinos, os melões, o alho, a cebola e o alho poró. Bem, eu não estou impressionada com esse menu. Sabe? Um peixe, talvez, se fosse o tipo certo. Eu gosto de peixe, mas é tão difícil encontrar um peixe realmente saboroso. E pepinos, melões, alho poró, cebola e alho. Eu acho que eu não gostaria de nada disso. Eu teria preferido o maná. Mas nossa alma, nossa força secou e não tem absolutamente nada em matéria de alimento a não ser este maná. Uau! Que tipo ingrato de pessoas eles eram. Acho que seria incrível se Deus fizesse chover meu jantar do céu esta noite. Eu não tivesse que fazer nada além de recolher e comer. Agora, às vezes, eles o transformavam em farinha e faziam bolos com ele, faziam coisas diferentes, mas eles ainda tinham comida milagrosa para comerem todos os dias, e no início ficaram tão gratos. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus, e no início ficamos tão gratos, e depois começamos a reclamar exatamente da coisa que pedimos a Deus para nos dar? Talvez você desejou uma casa maior e orou para que Deus lhe desse essa casa, e agora você reclamou o tempo todo por ter que limpar a casa maior? Precisamos nos lembrar de permanecer gratos. Ele deu a eles o que eles insistiam em ter, só para provar a eles que isso não era realmente o que eles queriam. E precisamos ter a atitude de que eu posso pedir o que eu quiser pedir, mas Deus, eu não quero se não for a tua vontade para mim. Qual deve ser nossa reação quando não recebemos de acordo com o que oramos? Bem, número 1, não devemos ficar confusos. Bem, eu não sei por que Deus não respondeu a minha oração. Isso e aquilo. E você dá a Deus uma lista de boas obras, e não é por isso que Ele responde suas orações para começar. Devemos confiar em Deus e saber que não há culpa nele. Se houver uma falha, um erro, fomos nós que cometemos. Deus está sempre certo. E se alguém está errado, nunca é Deus. Nós devemos confiar nele para nos dar o que é bom para nós, mesmo que seja acima do que nós queremos.
Vou repetir isso. Confie em Deus para lhe dar o que é bom para você, mesmo que esteja acima daquilo que você quer. Devemos saber que os pensamentos e caminhos de Deus estão acima dos nossos. Devemos orar para que Ele nos mostre sua vontade, para que possamos orar ou mostrar a alguém o qual Ele escolheu usar. O próximo assunto que eu quero falar com você é o eu e a oração. Quantos esperam que Deus ponha sua oração em seus corações? Ou apenas oramos o que nós queremos e esperamos que Deus corra como o nosso servo, fazendo o que queremos que Ele faça? Não, mas devemos aproximar de Deus com reverência. Você pode pedir a Deus qualquer coisa que esteja em seu coração, mas saiba ao mesmo tempo que o que você tem em seu coração talvez não seja a coisa certa. Então, se não recebeu, não fique chateado, só confie em Deus. Deus me disse uma vez, se Ele pôs em meu coração, se você não receber o que pediu, isso não é porque estou segurando você e não quero abençoá-la, é porque tenho algo melhor para você e você não sabe como pedir isso ainda. Você não tem porque você não pede. A oração é muito importante. Tenha certeza de reservar um tempo todos os dias para orar. Por que você não oraria quando pode obter tantas coisas de Deus que precisa para aquele dia? Todos os dias eu oro por força e energia. Todos os dias oro pelos perdidos. Eu oro por todas as pessoas que estão sendo abusadas, como eu fui abusada quando eu era criança. Eu oro para que nosso programa de televisão ajude as pessoas, que os livros que escrevo ajudem as pessoas, que elas leiam, que elas entendam e possam ter uma mudança de vida. Eu oro por qualquer pessoa que eu saiba que está doente, porque eu estive doente. Porque as pessoas que oraram por mim me ajudaram a passar por isso. Vou repetir isso. Eu agradeço por você orar por mim. Temos uma lista de oração que nós enviamos mensalmente aqui para o escritório e não sei quem está encarregado de montá-la, mas eles descobrem as necessidades de cada departamento, bem como as minhas necessidades e as de Dave, e eles oram diligentemente durante todo o mês sobre essas coisas. Mas o que eu gosto nisso é que eles têm as escrituras para apoiar tudo aquilo que eles estão orando. E nós conversamos ontem e vamos começar a colocar uma versão disso online. Então, se quiser orar por nós, pelo ministério, você pode orar de acordo conosco, que você terá toda a escritura, você pode até orar, pegando sua Bíblia, procurando escrituras e fazendo um estudo bíblico ao mesmo tempo em que está orando. Mas então, se cerca de 1 milhão de vocês começassem a orar por nós, dizemos às pessoas, envie os seus pedidos de oração, envie os seus pedidos, porque nós amamos orar por você. E achamos que parte da nossa responsabilidade é orar por você. Mas Paulo nenhuma vez disse envie seu pedido de oração e orarei por você. Ele sempre dizia ao povo para orar por ele, para que ele pudesse pregar a palavra com ousadia, para que Deus o mantivesse forte. Devemos confiar em Deus para nos dar o que é bom para nós, mesmo acima daquilo que nós queremos. O Espírito Santo conhece o coração, a mente e a vontade de Deus. Oh, eu sou tão grata pelo Espírito Santo. Ele nos ajuda nas orações e nos guiará se nos dispusermos a ouvi-lo e a segui-lo. Agora, vou dar um exemplo simples Sabe, o Espírito Santo ama funcionar e operar apenas em sua vida cotidiana. Não precisa ser um grande milagre. Eu amo quando eu posso ver esses seus passos em minha vida. Ontem eu fiz um check-up do nariz e ouvido e garganta. Tenho tido alguns problemas nos seios nasais, como milhões de outras pessoas têm. E eu queria ver se havia algo melhor do que eu estava fazendo, que eu pudesse fazer. Minha filha geralmente vai comigo a esses compromissos e eu comecei a sentir ontem de manhã que deveria dizer a ela que não precisava ir. Eu senti que talvez ela precisasse de um tempo em casa. E então, quando eu liguei para ela, ela disse, mãe,
Eu estava tentando criar coragem para ligar para você e ver se eu poderia pular hoje, porque tenho muito o que fazer aqui em casa. Eu realmente preciso estar em casa hoje. Bem, veja, o Espírito Santo pôs em meu coração que a Laura queria. Ele pôs no meu coração para dar a ela. Agora, é absolutamente divertido andar com Deus, sabe? Eu amo vê-lo trabalhar na minha vida. E todo crente, o Espírito Santo vive em você. E ele vai te guiar e vai te liderar. Não só nessas coisas, mas ele te guiará e liderará em oração. Mas quando for orar, você não pode ficar assim. Vou ver quanto tempo e quão rápido posso orar, quantas palavras posso falar. A Bíblia diz que não somos ouvidos pelo muito falar, mas pela sinceridade. Eu tinha uma atitude errada em relação à oração e uma vez Deus me desafiou. Por que você não tenta pedir o que quer e precisa com o mínimo de palavras possível? Bem, isso foi um desafio, porque eu ficava repetindo de novo e de novo e de novo: oh, Deus me perdoe, Deus me perdoe, por favor, me perdoe. Eu realmente fazia isso. Quando Dave e eu nos casamos, eu me ajoelhava na cama à noite antes de dormir e sempre fazia a mesma oração. Deus me perdoe pelos meus pecados e ajuda-me a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cristã, porque eu sei que se eu puder ser uma boa cristã, e não existe tal coisa, somente Deus é bom, se eu puder ser uma boa cristã, então tudo mais na minha vida vai dar certo. E esta era a oração que eu fazia toda noite. Deus, perdoe-me pelos meus pecados. Bem, eu estava falando em meu coração, mesmo que eu nem percebesse, eu estava pedindo a Deus perdão pelos meus pecados de anos atrás. E Deus disse: eu te perdoei na primeira vez que me pediu, agora você precisa receber isso? Bem, se você crê que Deus o ouve quando ora e recebe o que você pediu, não precisa orar 10 vezes seguidas. Algo pode vir ao coração todos os dias e você pode orar de novo por algum tempo se quiser. Tem a oração de importunação em que você simplesmente não deixa Deus em paz até que Ele lhe responda. Mas pode, às vezes, só agradecê-lo por Ele estar trabalhando. Romanos 8, 26 e 27. Assim também, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos sustenta em nossa fraqueza. Pois não sabemos que oração oferecer ou como oferecer dignamente como deveríamos. Sabe, eu passo por isso às vezes, eu quero orar por alguém, mas eu não sei exatamente como orar porque eu não sei exatamente qual é o problema, sabe? Quando oro por nossos parceiros, nem sempre sei exatamente o que devo orar. Então tenho que acalmar meu coração e deixar Deus colocar algumas coisas lá que Ele quer que eu ore. Mas o próprio Espírito vai ao encontro de nossa súplica e pleiteia em nosso favor, com anseios e gemidos profundos demais para serem pronunciados. Sabe? Às vezes, uma das orações mais frequentes e uma das orações mais poderosas é: Deus, me ajude. Às vezes nem sei no que preciso de ajuda, só sei que preciso de muita ajuda. Deus, me ajude. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele ora por nós e Jesus, Ele intercede por nós. Algumas coisas acontecerão se fizermos com que nossa fé se conecte a isso. Há momentos em que tento orar algo que eu gostaria de ver acontecer e não tenho paz sobre isso. Não encontro as palavras certas e meio que tropeço. Então isso me permite saber que estou orando algo que realmente não está certo ainda e preciso ficar quieta. Não tenha medo de ficar um pouco quieto em suas orações e esperar para ver o que Deus quer. Acho que muitas pessoas dizem, até mesmo no ministério, dizem oração é trabalho. Mas não gosto de falar desse jeito. A oração requer um esforço. Mas não acho que seja trabalho, porque quando o Espírito Santo se conecta conosco, sua graça facilita as coisas difíceis. Mas eu acredito que temos que fazer um esforço para ouvir de Deus e temos que nos treinar para alguns momentos de silêncio na oração, para que saibamos o que Deus quer que oremos. Acho que Deus prefere que eu ore uma coisa que seja realmente a sua vontade, do que orar 100 coisas e apenas
balbuciar, balbuciar e balbuciar, vendo quanto posso falar. Não temos que estar presos ou temerosos de fazer orações egoístas, só temos que ter um coração reto que deseja a vontade de Deus. Eu oro com ousadia e liberdade, mas sabendo que se não for a vontade de Deus, não vou conseguir e também não quero. Se eu tiver dúvidas, peço a Deus que não me dê o que eu peço, se não for a vontade dele. Joyce, não podemos só dizer, Deus, você pode acabar com essa situação e me livrar disso. Não, porque Deus quer que nós busquemos sua vontade. Ele disse, se você me buscar, você me encontrará. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Bem, sabe, buscar significa fazer um esforço. Você espera em Deus, você se aquieta diante de Deus e vê o que está em seu coração. Deus não quer que sejamos vagos em nossas orações. Ele quer que nós oremos especificamente e façamos orações definidas. A Bíblia Amplificada, em Filipenses 4:6, diz, não se preocupem nem andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as circunstâncias e em tudo, pela oração e súplica, pedidos definidos, na versão amplificada, com ação de graças, façam suas petições conhecidas a Deus. Devemos ser específicos e definidos, tão definidos quanto pudermos ser. Portanto, a oração requer um esforço e a oração requer concentração, escuta e foco. E um dos problemas que temos, que foi criado pela sociedade em que vivemos, onde todo mundo está sempre com pressa e tem tantas coisas vindo até nós ao mesmo tempo. Esta manhã atendi meu telefone e me disseram, é do Grand Central Station. E ainda não eram 8h30 e eu já tinha recebido não sei quantas ligações. Bem, desligue o telefone quando estiver orando. Você não tem que atender o telefone quando estiver orando. Se for importante, deixarão uma mensagem ou ligarão mais tarde. Temos que nos treinar para sermos capazes de nos concentrar e manter nossa mente no que estamos fazendo, porque é tão fácil se distrair quando você está orando, porque é isso que Satanás quer, que nós fiquemos distraídos. Ele não quer que nós oremos por nada e atinjamos o coração disso e estejamos orando da maneira que Deus quer. A oração deve ser fervorosa, precisa, concentrada, focada, proposital, definida, específica e não vaga. Agradeço cada oração que você faz por mim. E, sabe, Deus abençoe a Joyce. Tenho certeza de que é melhor do que não orar por mim. Mas acho que se você pensar um pouco agora o que a Joyce realmente precisa. Pense no que eu estou fazendo e no que é preciso para fazê-lo e você pode orar, Deus, se Joyce estiver trabalhando no livro, ajude-a a ser criativa. Ele dê a graça que ela precisa para escrever esse livro e seja qual for o sermão que ela esteja preparando, oro para que lhe dê sabedoria, ele dê novas ideias e novas parábolas para compartilhar, que ajudem as pessoas a entender. Dê-lhe força, dê-lhe energia, dê-lhe sabedoria. Em todo o tempo, ele ajude a saber o que ela deve fazer. Leva só um minuto, mas gostamos de Deus abençoe o John, e abençoe o Dani, abençoe a Suzy. Como eu disse, isso é melhor do que nada, mas acho que podemos fazer melhor do que isso. A oração pode ser simples, mas não vaga. Podemos pedir com poucas palavras, desde que peçamos com sinceridade e clareza. Mateus 6:7. E quando orarem, não amontoe frases, multiplicando palavras, repetindo as mesmas coisas de novo, como os gentios fazem, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. É preciso pensar no que é necessário na sua situação. Espere diante do Senhor para que Ele ponha as coisas em sua mente e coração. E então ore por essas coisas especificamente. Mais uma vez, isso requer esforço e concentração. Isso requer o desenvolvimento de uma disciplina em nossas vidas. A oração eficaz
deve ser oferecida por um homem justo. Isso não significa um homem perfeito. Significa alguém que está em Cristo, porque quando se está em Cristo, Ele o torna justo com Deus por meio dele. Jesus está correto com Deus. E quando chegamos a Deus em nome de Jesus, viemos apresentando tudo o que Jesus é, não o que nós somos. E uma das primeiras coisas em que Deus trabalhou comigo para me ensinar foi que eu tinha uma posição correta com Ele. Sabe, se não acreditamos que temos a posição certa, ou se não acreditamos que temos o direito de pedir o que estamos pedindo, então seremos fracos e falhos e não oraremos com confiança nem com ousadia. Então, entenda quem você é em Cristo. E vá a Deus com esse pensamento em mente. Eu estou vindo através de Jesus. Não por meu próprio mérito. Tiago 5:16-18. Confessem uns aos outros suas faltas e deslizes, seus passos em falso, suas ofensas, pecados, e orai uns pelos outros, para serem curados e restituídos ao tom espiritual da mente e do coração. Agora eu estava pensando esta manhã, sabe, acho que não seria uma ideia tão ruim se cada pessoa tivesse uma pessoa em quem pudesse realmente confiar e depender para manter os seus segredos. Sabe, que se você sentisse que precisava, poderia confessar a ele o seu pecado e pedir que orasse com você. Está na Bíblia, confessem suas falhas uns aos outros, para que possam ser restaurados e trazidos de volta a um estado espiritual de coração e mente para serem curados. Elias era um homem assim como nós somos, diz a Bíblia. Ele não era perfeito, era um homem poderoso, mas não perfeito, e ainda assim orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu, e orou para que chovesse, e choveu. Ele tinha grande poder, mas ele era um ser humano com uma natureza como a nossa, com sentimentos e afetos e uma constituição como a nossa. E por último, quero dizer que suas orações não serão ouvidas se tiver pecado oculto no coração. Isso tira o seu poder. Não há nada que você possa esconder de Deus, porque Ele já sabe tudo que você fez de qualquer forma. E confessar isso realmente só traz isso à tona e traz você para um lugar onde possa lidar com isso. O Espírito Santo irá convencê-lo. Não condená-lo, mas convencê-lo quando você pecar, se você for cuidadoso e ouvir a sua voz. Então comece a orar de uma nova maneira e ore regularmente. Lembrando que você não tem porque não pede, e acho que você verá algumas diferenças importantes em sua vida. Obrigada por estar conosco hoje e estou animada com o crescimento de sua vida de oração. Até logo.